dia ainda, faltam 10 minutos. Eu sou Paulo Campos, estou na RSX desde o ano passado e hoje a gente quer apresentar para vocês um projeto que na realidade se iniciou em 98 com algumas atividades minhas na época, de estudos e de experimentos, e que ao longo da década de 2000 a 2010, 2012, eu pude compartilhar com as pessoas que hoje compõem a RSX, e está compondo esse projeto agora, que vem justamente atender uma carência desse mercado que a gente classifica, e é bem conhecido, o mercado sob encomenda. É um projeto que está sendo desenvolvido por profissionais como eu, desde 73, atuando em produção seriada e produção sob encomenda. Eu sou engenheiro mecânico, que em 98 me apaixonei pela TI. Não sou especialista em TI, em construção de software, mas sim em modelamento e inteligência. E nós estamos desenvolvendo esse projeto, que tem para ser concluída a sua primeira fase ainda esse ano. Oi. Não. Me ensina aqui. Qual? Esse? Tá, aqui só um pensamento do Peter Drucker. Esse projeto ele está se baseando praticamente, totalmente em alguns recursos de programação mais complexa, mas ele está orientado basicamente naquilo que a gente viu pelos experimentos, pela experiência, que carece de solução nas empresas sob encomenda. Eu falo sobre encomendas, aqui é a RX, falar um pouquinho dela, mas a motivação e orientação do projeto é para as empresas sob encomenda. E eu classifico um pouco ela na frente. O projeto está todinho orientado a construir, que está sendo construído, um sistema classificado como ERP, um sistema que vai administrar de uma maneira dedicada, de uma maneira diferenciada essas empresas desses segmentos, seja de que manufatura for. E ele tem 3 fases. A primeira fase é o que nós vamos falar mais hoje, que é o que interessa para a gestão da manufatura. Mas a orientação toda é em cima desse projeto, desse segmento. Então, quando eu falo de produção seriada, é um segmento para o qual nós nos estamos orientados agora, porque as soluções que estão no mercado, como foi falado até aqui, e como nós entendemos, já desde 80 e alguma coisa, e eu falo um pouco disso aí na frente, toda a história da TI, nessa questão de gestão empresarial, tem sido orientada, tem sido suportada, tem sido ativada pelas indústrias que estão no topo da cadeia produtiva, seja de que mercado for. E a nossa orientação agora é se orientar para aquilo que é de produção sob encomenda. Então, as seriadas elas têm produtos e serviços seriados, ou seja, o ambiente produtivo é propício e tem recursos para ver repetibilidade, para ver constância. Os produtos são padronizados com evoluções planejadas e ciclos longos de presença no mercado. Geralmente estão no primeiro escalão da cadeia produtiva e formam a configuração dos seus fornecedores, que é o nosso alvo, que é a produção sob encomenda. Operam com demanda e produção sob cotação e encomenda, para atender as do seriado. Então, a partir do segundo e terceiro escalão, a nossa orientação, como bem falou o Vilmar, o Paulo e alguns outros aqui, não é só o segmento aeroespacial ou aeronáutico. A nossa, exceto os ambientes sob encomenda que estão embaixo da cadeia produtiva do automotivo, que também, por necessidade de alta produção, alto volume, é orientado a uma produção seriada, todos os outros segmentos. A grande questão, eu não dei evidência um pouco antes, a grande questão que nós entendemos para esse sistema é a questão dos recursos. Os conceitos que nós temos hoje para a construção de ERPs ou MRP2, eles estão sempre orientados mais ao produto e à estrutura do seu produto, nem tanto ao processo e aos recursos que são usados nesse processo. A nossa orientação, o nosso pulo do gato é olhar os recursos do ambiente sob encomenda. E nós classificamos eles como processos e recursos não dedicados.
que na programação finita apresentam restrições com alto grau de dificuldade na elevação. Ou seja, por ser recurso não dedicado, que recebe uma demanda bastante grande, dependendo da carteira da empresa, de necessidades diferentes, a visão que nós temos é de que essa programação seja orientada por esses recursos não dedicados. Falando rapidinho do mercado, já vou falar de alguma coisa aqui. No Brasil, isso dados do IBGE, do PIB de 2011, que é, como o Vilmar falou, a dificuldade de se obter dados aqui, dados brasileiros, e é uma das queixas do empresariado, é justamente isso. Mas dados de 2011, mais de 90% desses 312 empresas cadastradas em 2011 são do sob encomenda. É um universo bastante grande, espalhados em vários segmentos. Um detalhe, volto aqui. O importante é que nós captamos que existem outros dados para chegar nisso, mas menos de 6% dessas empresas do sob encomenda possuem sistemas implantados, poucos moralizados e uma carência tremenda nos sistemas de gestão de manufatura. Quando eu falo manufatura, produção e todas as áreas que assessoram a produção e os recursos envolvidos. A história da TI, como falei agora há pouco, ela foi orientada, eu não teria tempo para classificar isso, mas foi um estudo que eu fiz, e eu pude verificar que desde 1700, com a Convenção da Máquina de Falco, que já era uma máquina que necessitava de um certo tipo de código para fazer um processamento, até os dias de hoje, grande parte, que são os vermelhos, foram oriundos, ativados e atendem às necessidades dos ambientes de produção seriada. Temos poucos aqui que se dividem, logicamente, inclusive as últimas tecnologias de CAD, CAM e CAI. Então, o status quo hoje é que os processos administrativos, econômicos e financeiros e logística integrada, com baixo dinamismo e autodeterminismo, é o que atende os processos da produção seriada. Isso se você olhar, tiver uma visão de todos os processos. Na manufatura, também hoje, na situação que está a tecnologia aí disponível, em questão de manufatura, o conhecimento e a lógica do planejamento gira em torno da demanda previsível do produto e dos recursos dedicados disponíveis, não gerando restrições da programação finita por parte dos recursos. Ou seja, os sistemas disponíveis hoje, eles formam filas e a necessidade de reanálise, de possíveis restrições, ela é bastante suave por parte daquele que é o gestor, daquele que é o programador. Ao contrário, no sob encomenda, processos administrativos e econômicos, como foi dito agora aqui, exaustivamente, e de logística integrada com alto dinamismo e não determinístico. Ou seja, o grau de indeterminação, o grau de imprevisibilidade é bastante alto. Na manufatura, o conhecimento e a lógica do planejamento gira em torno da demanda imprevisível e instável dos recursos não dedicados, disponíveis, gerando altas restrições na programação finita por parte dos mesmos. É desse universo que a gente quer falar e é desse universo que nós estamos trabalhando. Então, o problema está em ter um sistema, ou seja, o problema está em ter um sistema que não opere em todos os processos de manufatura, que não está integrado aos processos de materiais administrativos e financeiros, que não possui estrutura e nem conhecimento cognitivo do ambiente e dos processos em que atua. Eu numerei aqui 14 problemas. Por consequência daquilo, ele não possui inteligência para analisar e decidir pela melhor solução do momento, roteiros alternativos, de forma automática, que por consequência não percebe todos os ensinamentos que as diversas programações efetuadas lhe disponibilizam. Ou seja, os sistemas, por estarem acostumados com um ritmo cadenciado e repetitivo, com pequenas nuances e pequenas restrições, não adquirem esse conhecimento. Não tratam a matéria-prima no sob encomenda, ela tem que receber um tratamento especial, porque as empresas têm que trabalhar com estoque zero. Ela compra o que ela precisa produzir. Ela não compra, quanto muito estoque estratégico de alguns partners, de algumas peças que ela tenham uma certa recorrência por parte do cliente. Esses sistemas também, eles não possuem filtros indexadores parametrizados que atendam às instabilidades e repriorizações inerentes à recorrência sob encomenda. Prazo, preço, outro prazo, outro preço. O cliente se liga hoje e diz, não, eu não quero mais isso, me enfileira aquilo, me põe isso na frente. Ou seja, o dinamismo é muito grande.
o problema dos sistemas não dominarem toda a parte, que eu vou classificar bastante aí, de 3 atividades fundamentais do PPCM: o planejamento, a programação finita e o controle. Possuem estruturas desatualizadas. Essa é uma verdade, é um fato que não tem como fugir. Devido a essa falta de abrangência, eles necessitam ser complementados com outros sistemas. Geralmente, não atuam nas atividades de venda e compras, as 2 pontas do negócio, e também por uma série de fatores que eu não tenho como entrar em detalhes. Geralmente, eles não incentivam as práticas de qualidade e melhorias de processo. Ou seja, um resumo: a inexistência de um sistema com parametrização, potência, inteligência e competência para ser eficaz em ambientes dinâmicos, não determinísticos, e que eleva as restrições de forma compartilhada, rápida, automática, controlada e rastreada, gerando um plano de produção, um plano mestre de produção otimizado. Esse termo eu aprendi em 98 com o professor do ITA. Eu creio que esse termo ainda não esteja no dicionário, não esteja, mas seria a busca do melhor ótimo possível naquele momento. O projeto se chama MR Premium. Ele vai ser um ERP, isso está em construção, ele vai ser um ERP que vai atender essa necessidade que esse segmento de sob-encomenda tem, seja nas questões econômicas, nas questões financeiras, nas questões de planejamento e de manufatura. Em 3 fases. Então, o MR Premium, um sistema corporativo, o Tinker, um sistema RMP2 e o IPM, um sistema de CRM. Hoje eu vou falar rapidamente do Tinker, que é o sistema convencionalmente conhecido, que abrange dentro dos módulos de um ERP, o MRP2, o Manufacturing Resource Planning. Nós tomamos a liberdade de ser fresco a ponto de criar um novo conceito, dedicado exatamente ao sob encomenda, ou seja, programação integrada e automática dos recursos da indústria. Eu vou falar muito aqui de otimização, muito de automática, que é o grande diferencial que nós estamos entendendo e é a grande carência desse segmento sob encomenda. Tudo num sistema só. Hoje existem alguns conceitos consagrados, o MRP2, o SCM, o MES, o APS, o TOC, cada um com a sua definição na língua original. E a nossa ideia é que, para que essa solução atenda a esses requisitos todos, ela seja contemplada com as melhores necessidades desses conceitos. Dando evidência à teoria das restrições. E esse é o grande problema da programação finita no sob encomenda. O enorme volume de restrições que são criadas num planejamento tradicional e que, na tentativa de serem vencidas, criam-se outras e o círculo vicioso não para de rodar. O segundo argumento, a segunda motivação e o segundo predicado desse sistema é o domínio de todos os processos. Como eu falei, todos os processos que interagem com a manufatura, direto ou indiretamente, na parte de engenharia de métodos de processo, na parte de engenharia de qualidade, na parte de logística, na parte de manutenção, inclusive recursos sendo subcontratados de terceiros, tem que ser gestionado com a mesma inteligência, com a mesma competência, em tempo real e de forma automática. Então, contempla tudo, ou seja, essas atividades, na medida em que é emitida uma ordem de serviço, mediante uma ordem de compra, elas têm que ser controladas. Tudo no mesmo ambiente, na mesma situação. A outra questão, uma coisa que nós descobrimos também no ambiente sob encomenda, que o que tenta maximizar a eficiência do ambiente sob encomenda até pouco tempo atrás, e continua sendo, mas com o avanço da tecnologia em equipamentos, isso tem diminuído, ou tem facilitado o trabalho do ser humano, é a ação que o homem, que o gestor tinha e tem nesse ambiente, para que haja otimalização. Essa mesma forma, os sistemas ainda disponíveis no mercado é o que trabalham. Depende eles passam a informação para o gestor e o gestor tem que decidir por uma tentativa de otimização. Eu estou falando, não em detrimento do que foi falado aqui, em hipótese alguma, mas pura e simplesmente de programação finita de produção. Então, a nossa ideia
é de uma forma parametrizada, e aí tem que haver bastante exigência, bastante... mas eu sou o último. 7 minutos, eu sou o último. Bastante conhecimento do processo e dos recursos que estão sendo usados nos processos. A ideia é trazer esse conhecimento, ou seja, essa competência que o recurso tem para dentro do sistema, para que o sistema possa conhecer essa competência, ele analisar essas competências e ele decidir pelo caminho mais curto, pelos roteiros alternativos. Eu falo até em inteligência cognitiva, porque a ideia nossa é, de uma maneira, logicamente através de alguns algoritmos mais complexos, ensinar o sistema a conhecer o cliente, conhecer a demanda do cliente versus o parque de recursos que você tem, e isso ser usado conforme o relacionamento com o cliente vai sendo intensificado. A quarta condição é o nível de inteligência disponível na geração do plano. Eu creio que faço uma demonstraçãozinha aí. A questão é, quando se gera um planejamento finito, uma programação finita de encadeamento de ordens de produção no ambiente sob encomenda, geralmente por uma ferramenta Gantt, ou um PERT, ou uma outra ferramenta de fluxo qualquer, esse encadeamento é feito basicamente por filas de ordem de serviço, baseado em roteiros de processo que especificam recursos e baseados em estrutura de produtos que encadeiam de forma estruturada, pai, filho e neto, aqueles produtos. E essas filas, quando a programação é terminada, leve ela quanto tempo levar, cria o que a teoria das restrições chama de restrições, de gargalos. A questão no Tinker é decidir, analisar, decidir e implementar de forma automática esses roteiros alternativos que vão otimizando o plano na medida que se mantém determinadas OS e se entram outras ordens de serviço. Hoje, os bons sistemas, as boas soluções, que são orientadas ao seriado, porque o seriado não gera esse número de restrições. Eu trabalhei na General Motors há muitos anos atrás e tenho acompanhado a evolução do ambiente fabril de uma empresa seriada. Mudaram-se os recursos, logicamente, a tecnologia implantada hoje é outra, mas a forma de pensar a programação finita basicamente é a mesma. Eu conheço a demanda, ou eu oriento a demanda por um trabalho de mercado, de marketing, e eu tenho essa demanda bastante conhecida em prazos longos. Então, a formação de fila, desde que eu cababilizo os meus recursos, é muito fácil, é muito simples. O problema é o empresário que tem um parque de máquinas, que ele, logicamente, quer ganhar quanto mais do mercado para poder crescer. Ele tem que ter sabedoria para, na medida em que ele cresce, o que ele vai comprar de recurso. O problema é ter esse parque de máquinas dimensionado e tentar fazer o contrário. Eu tenho o recurso e necessito ajustar a minha demanda. Então, os sistemas atuais, eles exigem que o programador faça essa análise de forma manual, tentando elevar, tentando dissolver os gargalos, verificando aonde que ele pode alocar aquele serviço em outra máquina, em outro equipamento. Isso pode levar minutos, horas, até dias. E o que a gente observa na prática, e eu só falo porque eu fui usuário, é que você chega a um certo nível de otimização que você considera bom e libera para a produção. Mas nunca é o melhor. A ideia é que você enche os seus recursos, ocupe os seus recursos, logicamente para isso precisa ter carteira, para isso precisa aumentar a competitividade, e que você faça em menor tempo os mesmos serviços e com os mesmos recursos. A outra questão é a programação da matéria-prima. O estoque tem que ser zero. Esse nosso solução, ele vai tender a ter um cálculo de um algoritmo para que haja otimização no planejamento, no corte, na cotação e na recotação, se for necessário, dependendo da disponibilidade do cliente. E já tem um planejamento de logística reversa para que isso volte de uma maneira conforme a legislação e a lógica exige. A questão dos filtros indexadores do sistema, a construção do sistema está sendo para que toda essa inteligência de uso dos recursos seja de tal forma parametrizada que facilite e elimine quase que totalmente a ação do ser humano na hora de pensar, de analisar e decidir.
Atividade de controle, eu falei no começo. Ele é um sistema que programa, controla, programa, reprograma, recontrola, reprograma, recontrola. Essa atividade tem que estar intercalada. Ela não pode depender de um outro sistema ou de uma outra ferramenta. Só mais um segundo, por gentileza. Eu creio que o pessoal me dá essa chance. Os apontamentos, logicamente, vão variar com a necessidade do cliente, o poder aquisitivo do cliente, ou a necessidade do ambiente dele, mas pode ser de um nível de automação manual, de apontamento manual, a um nível de automação que hoje, dependendo dos recursos que ele tem implantado na empresa dele, podem chegar realmente a ser tempo real, dado a sensores e leitores e tudo mais. A questão dos KPIs, dos relatórios, eu sempre falo que gerar KPI para que você decida, gerar relatório para que você decida é um caminho. Gerar relatório para te informar o que foi decidido, sabendo que era o melhor, é um outro caminho. A tecnologia da programação, nós vamos trabalhar com o que há de melhor e mais novo em que dá uma estrutura de base de dados de programação, em ambiente de cloud, com grande poder de processamento, ou, dependendo do cliente, um executável que seja instalado na empresa dele. O Tinker vai ser um MRP2 que, num dado momento, ele possa ser que necessite de uma conexão com um ERP implantado na empresa. Nós fazemos isso também. Até que o nosso possa ser incorporado na medida da necessidade do cliente. Potencializar ambientes de qualidade, tanto no processo como na própria qualidade, em questão de relatórios, em questão de procedimentos, em questão de estrutura de ordem de serviço e tudo mais. O comercial, tanto na parte de comprar só o que se precisa, no tempo certo, ao custo certo, recebendo na hora certa, usando no momento certo e vendendo com lucro almejado no tempo certo. Isso, obviamente, é o ideal, mas é um óbvio que tem que ser perseguido. O que eu não posso é permitir que o meu estoque seja material de terceiro ou não, porque isso implica no custo dele também, haver sobras ou haver faltas. Então, tanto na parte do CSM, como na parte de vendas, ele vai fazer interação e usando toda essa inteligência de processamento no futuro CRM que nós vamos estar lançando, usando toda essa inteligência de processamento para ter um relacionamento e uma proposta de relacionamento mais eficaz com os clientes e com os fornecedores. Ou seja, nós temos certeza que a empresa passa a dominar informações que nem o próprio cliente dele tem, nem o próprio fornecedor dele tem. A não ser que ele também compre o Tinker, obviamente. A questão da manufatura inteligente, usando todo esse conhecimento, como falei há pouco, para o CRM. O ROI sobre o investimento é bastante baixo. O Paulo da Graúna falou sobre custos exorbitantes que a gente encontra no mercado, incompatíveis com a realidade da grande maioria das empresas sob encomenda. Então, nós sabemos disso, sofremos na pele isso no passado recente, o Paulo ainda sofre, e nós sabemos que o caminho tem que ser outro. Há uma proposta, isso aí são dados experimentais, inclusive de experiências que eu faço desde 98, com esse tipo de otimalização. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas os ganhos são excelentes e são reais. São ganhos que maximizam a competitividade da empresa de uma maneira real. Redução do tempo total de carteira de uma maneira real. Ou seja, produzir mais no menor tempo possível, no melhor custo-benefício, com maior qualidade, com os mesmos recursos. Lucrar mais, vender mais, crescer mais e perpetuar. Eu falo da competitividade e o nosso agradecimento. Eu fico à disposição para que vocês quiserem saber mais. Partilho da opinião do colega aí de implantações parceirizadas. Estamos abertos aí a conversar e a tratar do que for necessário. Eu agradeço. Tenham um bom almoço. Muito obrigado.